Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, outubro de 1858, número 10, parte B, Emprego Oficial do Magnetismo Animal. De Estocolmo, escrevem ao Jornal de Debates em data de 10 de setembro de 1858. Infelizmente, nada de consolador vos tenho a comunicar relativamente à moléstia que sofre o nosso soberano há cerca de 2 anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais têm prescrito durante esse tempo, nenhum alívio tem trazido aos padecimentos que abatem o rei Oscar. Segundo o conselho de seus médicos, o senhor Kluck-Gaston, que desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi recentemente chamado ao castelo de Drockenkoll, onde continua a residir a família real, a fim de aplicar ao augusto doente um tratamento periódico de magnetismo. Aqui se chega a acreditar que, por singularíssima coincidência, a sede da doença do rei Oscar se acha estabelecida precisamente naquele ponto da cabeça chamado cerebelo, como, infelizmente, parece ser também o caso do rei Frederico Guilherme IV da Prússia. Perguntamos se há 25 anos passados os médicos teriam ousado prescrever publicamente um tal meio mesmo a um simples particular, quanto mais com mais forte razão a uma cabeça coroada? Então, todas as faculdades e todos os jornais não contavam com sarcasmos suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. Como mudaram as coisas neste curto espaço de tempo? Não só já não riem do magnetismo, mas ele oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Que lição para os que se riem das ideias novas! Ela os fará compreender a imprudência de se inscreverem em falso contra as coisas de que não entendem. Temos uma porção de livros contra o magnetismo, escritos por homens em evidência. Ora, tais livros ficarão como mancha indelével sobre sua inteligência. Não teriam feito melhor em se calar e esperar? Então, como hoje, para o Espiritismo, opunham-lhe a opinião das mais eminentes, figuras dos mais esclarecidos, dos mais conscienciosos. Nada lhes abalava o ceptismo. A seus olhos, o magnetismo não passava de uma palhaçada indigna de gente séria. Que ação poderia ter um agente oculto movido pelo pensamento e pela vontade, e do qual não se podia fazer uma análise química? Apressemo-nos em declarar que não são os médicos suecos os únicos a retornar a esta ideia estreita. Por toda parte, na França como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a tal respeito. E isto é tão verdadeiro que, quando se passa um fenômeno, é inexplicado, disse que é um efeito magnético. Acham, pois, no magnetismo a razão de ser de uma porção de coisas que eram levadas à conta da imaginação, esta razão cômoda para os que não sabem o que dizer. O magnetismo curará o rei Oscar? É uma outra questão. Sem dúvida, ele operou curas prodigiosas e inesperadas, mas tem os seus limites, como tudo que está na natureza. Aliás, é necessário levar em conta esta circunstância. Em geral, a ele recorrem apenas in extremis e em desespero de causa, muitas vezes quando o mal já fez devastações irremediáveis ou quando foi agravado por medicação inadequada. É necessário que seja muito poderoso para triunfar de tais obstáculos. Se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que toca às questões médicas. Contudo, é de convir que, por este ponto, os preconceitos se enfraqueceram, singularmente, mesmo entre os homens de ciência.
temos a prova de acerto no grande número de médicos que fazem parte de todas as sociedades magnéticas, tanto na França quanto no estrangeiro. De tal modo, os fatos se vulgarizaram, que foi preciso ceder à evidência e seguir a corrente, quisessem ou não quisessem. O mesmo se dará em breve com a lucidez intuitiva. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, como ciências solidárias. Quem, entretanto, haveria de supor que fosse encontrar os seus mais encarniçados inimigos entre certos magnetizadores que, nem por isso, contam com a oposição dos espíritas? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar-lhe o apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muita gente, ao mesmo passo aliando essas pessoas ao magnetismo. Não é estranho ver que os magnetizadores esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos e negam a existência de seus defensores, sobre os quais atiram os dardos que outrora eram lançados sobre si próprios? Isto não é nobre nem digno de homens a quem a natureza, desvendando seus sublimes mistérios, mais que os outros, tira o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra. Nada mais além. Tudo prova, no rápido desenvolvimento do espiritismo, que em breve este terá fóruns de cidade. E enquanto espera, aplaude com toda a sua força a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal inconteste do progresso das ideias. O magnetismo e o sonambulismo ensinados pela Igreja. Acabamos de ver o magnetismo reconhecido pela medicina. Eis uma outra adesão que, sob diversos pontos de vista, é de importância não menos capital, de vez que prova o enfraquecimento dos preconceitos, que as ideias mais são diariamente fazem desaparecer, é a da Igreja. Temos à vista um livrinho intitulado Resumido em forma de catecismo do curso elementar de instrução cristã para o uso dos catecismos e das escolas cristãs pelo padre Marotti, vigário-geral do bispo de Verdun, 1853. Redigida sob a forma de perguntas e respostas, a obra contém todos os princípios da doutrina cristã sobre o dogma, a história sagrada, os mandamentos de Deus, os sacramentos, etc. Num dos capítulos sobre o primeiro mandamento, onde estão tratados os pecados opostos à religião, e depois de haver falado da superstição, da magia e do sortilégio, diz o seguinte: pergunta: que é magnetismo? Resposta: é uma influência recíproca que por vezes se opera nos indivíduos segundo uma harmonia de relações, quer pela vontade ou pela imaginação, quer pela sensibilidade física, e cujos principais fenômenos são a sonolência, o sono, o sonambulismo e o estado convulsivo. Pergunta: quais os efeitos do magnetismo? Resposta: ordinariamente, ao que se diz magnetismo, produz dois efeitos principais. Primeiro, um estado de sonambulismo, no qual o magnetizado, privado inteiramente do uso dos sentidos, vê, ouve, fala e responde a todas as perguntas que lhe são dirigidas. Segundo, uma inteligência e um saber que só existem na crise. Conhece seu estado, os remédios convenientes, as suas doenças, bem como o que fazem parte certas pessoas afastadas. Pergunta: em consciência, é permitido magnetizar ou deixar-se magnetizar? Resposta: se para a operação magnética são empregados meios ou se por ela são obtidos efeitos que supõem a intervenção diabólica,
ela será uma obra supersticiosa e jamais deve ser permitida. O mesmo se dá quando as comunicações magnéticas ofendem a modéstia, supondo que se tenha o cuidado de afastar da prática do magnetismo todo abuso, todo perigo para a fé ou para os costumes. Todo pacto com o demônio é duvidoso que a ele seja permitido recorrer como a um remédio natural e útil. Lamentamos que o autor tenha feito esse corretivo final em contradição com o que precede. Com efeito, porque não seria permitido o uso de uma coisa salutar, desde que se afastem todos os inconvenientes assinalados em seu ponto de vista? É verdade que ele não exprime uma defesa formal, mas uma simples dúvida sobre a permissão. Como quer que seja, isso não se encontra num livro de ciência, dogmático para o uso dos teólogos, mas no livro elementar para o uso dos catecismos, isto é, destinado à instrução religiosa das massas. Consequentemente, não é uma opinião pessoal, mas uma verdade consagrada e reconhecida que o magnetismo existe, que produz o sonambulismo, que o sonâmbulo goza de faculdades especiais, em cujo número está a de ver-se sem o concurso dos olhos, mesmo à distância, de ouvir sem ser por intermédio dos ouvidos, de manifestar conhecimento e não possuir um estado normal de indicar remédios que lhes são salutares. A qualidade do autor tem aqui grande importância. Não é um homem obscuro que fala ao simples padre que emite sua opinião. É um vigário geral que ensina. Novo insucesso e novo aviso aos que julgam com muita precipitação. O mal do medo. Problema de fisiologia dirigido ao espírito de São Luís na Sociedade de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1868. Lemos no Moniteur, de 26 de novembro de 1857. Comunicamos-nos o fato de que se segue e que vem confirmar as observações feitas sobre a influência do medo. Ontem o Dr. F. voltava para casa depois de ter feito algumas visitas aos seus doentes. Numa destas, haviam-lhe dado uma garrafa de excelente rum, importado diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro a garrafa preciosa. Lembrando-se um pouco mais tarde, foi procurá-la e declarou ao chefe do estacionamento que havia deixado, numa das carruagens, uma garrafa de um veneno muito violento e o aconselhou a prevenir aos cocheiros que tivessem o maior cuidado em não fazer uso daquele líquido mortal. Apenas o Dr. F. chegava ao seu apartamento, vinham chamá-lo a toda pressa, pois 3 cocheiros do vizinho estacionamento sofriam dores horríveis nas entranhas. Foi com muita dificuldade que os convenceu de que tinham bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter tido mais graves consequências que aquele castigo imediato aos culpados. 1. São Luís poderia dar-nos uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Sabemos que pela ação magnética pode ocorrer tal transformação, mas no caso vertente não houve emissão de fluido magnético, agiu apenas a imaginação e não a vontade. Vosso raciocínio é muito justo relativamente à imaginação. Mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometer um ato indelicado fazem passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem podereis chamar de arrepio magnético. Este distende os nervos e produz um frio em certas regiões do corpo. Bem sabeis que todo frio na região abdominal pode produzir cólicas. É, pois, um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto, ao mesmo tempo que se faz rir às custas daqueles a quem fizeram pecar. Em todo caso, não seria verificada a morte, e simples lição para os culpados e divertimento para espíritos levianos. Assim procedem,
sempre que se lhes oferece uma oportunidade que até procuram para a sua satisfação. Podemos evitar isso, e falo para vós, elevando-nos a Deus por pensamentos menos materiais que os que ocupavam o espírito daqueles homens. Os espíritos malévolos gostam de se divertir. Cuidado com eles. Aquele que julga dizer uma frase agradável às pessoas que o cercam e diverte uma sociedade com piadas e atos, por vezes se engana, e mesmo muitas vezes, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o cercam, com ele de tal modo se identificam, que pouco a pouco o enganam a respeito de seus pensamentos, enganando também àqueles que o ouvem. Neste caso, pensais estar tratando com um homem de espírito que não passa de um ignorante. Descei em vós mesmos e julgai minhas palavras. Nem por isso são os espíritos superiores inimigos da alegria. Por vezes gostam de rir para se vos tornarem agradáveis. Mas cada coisa tem o seu momento oportuno. Observação. Dizendo que no caso vertente não havia emissão de fluido magnético, talvez não fôssemos muito exatos. Aqui aventuramos uma suposição. Como dissemos, sabe-se que transformações das propriedades da matéria se podem operar sob a ação do fluido magnético, dirigido pelo pensamento. Ora, não é possível admitir que, pelo pensamento do médico, que queria fazer crer na existência de um tóxico e dar aos ladrões as angústias do envenenamento, tivesse havido à distância uma espécie de magnetização do líquido, que assim teria adquirido novas propriedades, cuja ação teria sido corroborada pelo estado moral dos indivíduos, a quem o medo tornara impressionáveis? Esta teoria não destruiria a de São Luís sobre a intervenção dos espíritos levianos em semelhantes circunstâncias. Sabemos que os espíritos agem fisicamente por meios físicos. Podem, pois, a fim de realizar certos desígnios, servir-se daqueles que eles mesmos provocam e que nós lhe fornecemos inadvertidamente. Teoria do móvel de nossas ações. O Sr. R., correspondente do Instituto de França e um dos mais eminentes membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na sessão de 14 de setembro, desenvolveu as considerações que se seguem como corolário da teoria que acabava de ser dada a propósito do mal do medo e que relatamos pouco acima. De todas as comunicações dos espíritos que nos são fornecidas, verifica-se que eles exercem uma influência direta sobre as nossas ações, uns solicitando-nos para o bem, outros para o mal. São Luís acaba de nos dizer: os espíritos malévolos gostam de se divertir, cuidado com eles. Aquele que julga proferir uma parte vitorioso e espirituoso diante das pessoas que o cercam e que diverte uma sociedade com piadas e atos, por vezes se engana e mesmo muitas vezes, quando pensa que tudo isso vem de si próprio. Os espíritos levianos que o cercam, com ele de tal modo se identificam, que pouco a pouco o enganam a respeito de seus pensamentos, enganando também aqueles que o ouvem. Disto se segue que aquilo que dizemos nem sempre vem de nós, que muitas vezes, como os médiuns falantes, não somos mais que intérpretes do pensamento de um espírito estranho, que se identificou com o nosso. Os fatos vêm em apoio desta teoria e provam que também, muito frequentemente, os nossos atos são consequências desse pensamento que nos é sugerido. O homem que faz mal cede, pois a sua sugestão, quando bastante fraco para não resistir, e quando faz ouvidos moucos à voz da consciência, que pode ser a sua própria, quanto a de um bom espírito,
que por seus avisos nele combate a influência de um espírito malévolo. Segundo a doutrina comum, o homem tiraria de si mesmo todos os seus instintos. Estes porviriam de sua organização física, pela qual não é responsável, ou de sua natureza, na qual pode, a seus próprios olhos, procurar uma causa, dizendo que não é por sua culpa que assim tenha sido criado. Evidentemente, a doutrina espírita é mais moral. Admite no homem o livre-arbítrio em toda sua plenitude, dizendo-lhe que se fizer o mal, cederá a uma sugestão estranha. Deixa-lhe toda a responsabilidade, de vez que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil do que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta, que em seu foro íntimo o solicita para o mal, assim como os pode fechar a voz material daquele que lhe fala, e o pode por vontade própria, pedindo a Deus a força necessária para que o suplicará a assistência dos bons espíritos. E o que Jesus nos ensina na sublime prece do Pai, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando tomamos para texto de uma de nossas questões a pequena história que acabamos de referir, não pensávamos no desenvolvimento que a mesma iria ter. Sentimos-nos duplamente felizes pelas palavras que ela mereceu de São Luís e de nosso eminente colega. Se desde muito tempo não estivéssemos edificado quanto à alta capacidade deste último e quanto aos seus profundos conhecimentos em matéria de espiritismo, seríamos tentados a crer que aquela teoria a ele se deve e que São Luís dele se serviu para completar o seu ensino. A isto, somos levados a juntar as nossas próprias reflexões. Esta teoria da causa excitadora de nossos atos evidentemente ressalta de todo o ensino dado pelos espíritos. Ela não só é de sublime moralidade, mas ainda revela o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de sacudir o jugo obsessor, assim como é livre de fechar a porta aos importunos. Já não é qual máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser raciocinante que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos que, apesar disto, o homem absolutamente não é privado de iniciativa. Ele a toma por movimento próprio, de vez que é um espírito encarnado, que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, a primeira fonte na imperfeição de nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral que terá um dia, mas que, nem por isso, deixa de ter o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para purgar-se das imperfeições pelas provas que nela sofre. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, os quais aproveitam a circunstância para tentar fazê-lo sucumbir na luta que empreendeu. Se sair vencedor nesta luta, elevar-se-á. Se fracassar, permanecerá o que era. Nem melhor, nem pior. É uma prova a recomeçar, e isso pode assim durar muito tempo. Quanto mais se depurar, mais diminuirão os lados fracos e menos presa oferecerá aos que o solicitem para o mal. Sua força moral crescerá proporcionalmente à sua elevação, e dele afastar-se-ão os maus espíritos. Que serão, pois, os maus espíritos?
Serão aqueles que chamamos demônios? Não são os demônios, na acepção vulgar do vocábulo, de vez que por eles se compreende uma classe de seres criadores para o mal e perpetuamente votados ao mal. Ora, dizem-nos os espíritos que todos melhoram em um tempo mais ou menos longo, conforme a sua vontade. Mas enquanto são imperfeitos, podem fazer o mal, assim como a água, que não tendo sido purificada, pode espalhar miasmas pútridos e mórbidos. Encarnados, depuram-se, desde que para tanto façam aquilo que é preciso. No estado de espírito, sofrem as consequências do que fizeram ou deixaram de fazer para seu melhoramento. E essas consequências eles as sofrem também na Terra, pois as vicissitudes da vida são ao mesmo tempo expiação e prova. Todos os espíritos, mais ou menos bons, constituem, quando encarnados, a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, aqui se encontram mais espíritos maus do que bons. Razão que aqui vemos tantas perversidades. Façamos, pois, todo o esforço para não regressarmos a ela depois desta estação e para que mereçamos ir habitar um mundo melhor, numa dessas esferas privilegiadas, onde o bem reina sem partilha e onde recordaremos como um mau sonho nossa passagem aqui na Terra. Assassinato de 5 crianças por outra de 12 anos. Problema moral. Lemos na Gazette de Silisei, a 20 de outubro de 1857, escreveram-nos de Buckingham que um crime apavorante acabava de ser cometido por um jovem de 12 anos. Domingo último, 25 do mês, 3 filhos do senhor Hubner, ferragista, e 2 do senhor Fritcha, sapateiro, brincavam no jardim deste último. O jovem H, conhecido por seu mau caráter, a eles se reuniu e os persuadiu que deveriam entrar no baú, guardado num quartinho do jardim, e que era utilizado pelo sapateiro para levar as suas mercadorias à feira. As 5 crianças dificilmente nele podiam caber, mas apressaram-se a entrar uns sobre os outros. Assim que entraram, o monstro fechou o baú, sentou-se sobre o mesmo e ficou durante 3/4 de hora a escutar, primeiro os seus gritos, depois os seus gemidos. Enfim, quando cessaram seus estertores, quando as julgou mortas, abriu o baú. As crianças ainda respiravam. Tornou a fechá-lo, aferrou o olho e se foi a empinar papagaio. Mas, ao sair do jardim, foi visto por uma menina. Compreende-se a ansiedade dos pais quando constataram o desaparecimento das crianças, e o seu desespero quando, depois de longa procura, as encontraram no baú. Uma das crianças ainda vivia, mas não tardou a expirar. Denunciado pela menina que o vira sair do jardim, o jovem H confessou seu crime com o maior sangue frio e sem manifestar o menor arrependimento. As 5 vítimas, um garoto e 4 meninas, de 4 a 9 anos, foram sepultadas. Observação. O espírito interrogado é o da irmã do médium. Desencarnou há 12 anos e sempre mostrou superioridade como espírito. 1. Ouviu a leitura que acabamos de fazer do assassinato de 5 crianças na Silésia por outra de 12 anos? Sim, minha pena ainda exige que escute as abominações da terra. 2. Que motivos teriam impelido um menino daquela idade a cometer uma ação tão atroz e com tamanho sangue frio? A maldade não tem idade, é natural numa criança e raciocinada no homem adulto.
3. Sua existência numa criança sem raciocínio não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Ela vem diretamente da perversidade do coração. É o seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. 4. Qual poderia ter sido a existência anterior de um espírito semelhante? Horrível. 5. Em sua anterior existência, pertenceria ele à Terra ou a um mundo ainda inferior? Não o vejo bem, mas deveria pertencer a um mundo bem mais atrasado que a Terra. A esta os ouvir, será duplamente punido. 6. Nesta idade, teria o menino suficiente consciência do crime que cometeu? Caber-lhe-á responsabilidade como espírito? Ele tinha a idade da consciência. Isto basta. 7. De vez que esse espírito ousou vir à Terra para ele muito elevada, pode ser constrangido a regressar ao mundo em relação com a sua natureza? Sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. Eis a punição de Lúcifer, do homem espiritual descido à matéria, isto é, o véu que daí por diante lhe oculta os dons de Deus e sua divina proteção. Esforçai-vos, pois na reconquista desses bens perdidos, tereis reconquistado o paraíso que o Cristo veio abrir para vós. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar aquilo que só Deus podia ter. Observação. Uma observação é feita a propósito do verbo ousar empregado pelo Espírito. Citam-se exemplos de espíritos que se acharam em mundos para eles muito elevados e que foram obrigados a regressar a um outro mais em harmonia com sua própria natureza. A tal respeito, alguém fez notar ter sido dito que os espíritos não podiam regredir. A isto respondemos que, realmente, os espíritos não podem regredir no sentido de que não é possível perder aquilo que foi adquirido em conhecimento e em moralidade. Podem, entretanto, decair como posição. Um homem que usurpa uma posição superior a que lhe confere capacidade e fortuna pode ser constrangido a abandoná-la e voltar à sua posição natural. Ora, isto não é aquilo a que se pode chamar decair, pois ele apenas volta à sua esfera, de onde havia saído por ambição e por orgulho. O mesmo se dá em relação aos espíritos, que se querem elevar muito rapidamente em mundos onde se acham deslocados. Espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores, onde vão cumprir missões de progresso. E isto não se pode chamar de regressão, pois é apenas devotamento. 8. Em que é a Terra superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar? Ali há uma fraca ideia de justiça, é um começo de progresso. 9. Depreende-se disto que em um mundo inferiores à Terra não haja nenhuma ideia de justiça? Não, os homens ali vivem apenas para si, e não têm por móvel senão a satisfação de suas paixões e de seus instintos. 10. Qual seria a posição deste espírito numa nova existência? Se o arrependimento vier a pagar não totalmente, mas ao menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se ao contrário persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se encontra ao nível dos animais. 11. Então pode ele encontrar na terra os meios de expiar a sua falta sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior? Aos olhos de Deus, o arrependimento é sagrado,
porque é o homem que a si mesmo se julga, e isto é raro no vosso planeta. Questões de espiritismo legal. Transcrevemos do Courrier de Palais o fato que se segue, publicado pelo senhor Frédéric Thomas, advogado na Corte Imperial de la Presse, de 2 de agosto de 1858. Citamos textualmente para não tirar o sabor da narração do espirituoso escrito. Os nossos leitores facilmente porão de lado a forma leve que tão agradavelmente sabe ele dar as coisas mais respeitáveis. Depois de relatar várias coisas, acrescenta: temos um caso bem mais estranho que aquele para vós oferecer em nova perspectiva. Já o vemos apontar no horizonte do sul. Mas onde pretende chegar? Dizem-nos que os ferros já estão no fogo, mas isto não nos basta. Trata-se do seguinte: um parisiense leu no jornal que se achava à venda num velho castelo nos Pirineus. Comprou-o e desde os primeiros dias gloriosos da bela estação, lá foi instalar-se com os amigos. Jantaram alegremente e depois, ainda mais alegres, se foram deitar. Restava passar a noite num velho castelo perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram espantados, com a fisionomia de assombro. Foram procurar seu hospedeiro e lhe fizeram a mesma pergunta com um ar lúgubre e misterioso. Você não viu nada esta noite? O proprietário não respondeu, de tão espantado que também se achava. Limitou-se a fazer um sinal afirmativo de cabeça. Então foram murmuradas as impressões da noite. Um ouvira vozes lamentosas, outro ruído de cadeiras. Este viu movimentos nas tapeçarias, aquele uma arca que o saudava. Muitos sentiram que morcegos gigantescos pousavam sobre seus peitos. É um castelo da Dama Branca. Os criados declararam que, como o rendeiro Dixon, os fantasmas lhe haviam puxado os pés, ainda mais. As camas passeavam, as campainhas tocavam sozinhas e palavras fulgurantes sulcavam as velhas chaminés. Decididamente, o castelo era inabitável. Os mais amedrontados fugiram imediatamente. Os mais corajosos enfrentaram a prova de uma segunda noite. Até meia-noite, tudo correu bem, mas desde que o relógio da Torre do Norte lançou no espaço os 12 soluços, recomeçaram os ruídos e as aparições. De todos os lados surgiam fantasmas, monstros de olhos de fogo e dentes de crocodilo, agitando asas peludas. Tudo isso grita, salta, range os dentes e faz um sabá do inferno. Impossível resistir a esta segunda experiência. Desta vez, todos deixam o castelo e hoje o proprietário quer intentar uma ação baseado em vícios ocultos. Que estranho processo não será este? É que triunfo para o grande evocador de espíritos, que é o Sr. Romo. Será ele nomeado perito na matéria? Seja como for, e desde que nada há de novo sob o sol da justiça, esse processo, que julgarão ser uma novidade, não passará de uma velharia. Existe uma pendência que, por ter a idade de 263 anos, não deixa de ser menos interessante. É o caso que, no ano da graça de 1595, perante o senescal de Guiné, um locatário chamado Jean Lapierre moveu uma ação contra o proprietário Robert de Vigny. Alegava Jean Lapierre que a casa de Vigny
lhe havia alugado uma velha casa de Bordeaux, era inabitável e que fora obrigado a deixá-la. À vista disso, pedia que a justiça ordenasse a rescisão do contrato. Sob que fundamento? Latapié os apresenta muito ingenuamente em suas conclusões. Porque havia encontrado a casa infestada de espíritos que ora se apresentavam sob forma de crianças, ora sob outras formas terríveis e apavorantes, e que oprimiam e inquietavam as pessoas, desarrumavam os móveis, faziam ruídos e algazarras por todos os lados, e com força e violência derrubavam do leito aqueles que nele repousavam. O proprietário, Devigné, opôs-se energicamente à rescisão do contrato. Respondia ele a Latapié: descrevereis minha casa injustamente. É possível que tenhais apenas aquilo que mereceis, e de longe de me fazer reproches, devereis, ao contrário, agradecer-me, pois que vos faço ganhar o paraíso. Eis como o advogado do proprietário estabelecia uma proposição singular. Se os espíritos vêm atormentar Latapié e o afligir com a permissão de Deus, deve ele supor a justa pena e dizer como São Jerônimo: o que quer que soframos por nossos pecados, nós merecemos, e não atacar o proprietário, que é absolutamente inocente. Deveria antes ser grato àquele que assim lhe forneceu a maneira de neste mundo, salvar-se das punições que por seu demérito o aguardam no outro. Para ser coerente, o advogado deveria ter pedido que Latapié pagasse uma certa indenização a Devigné por serviços prestados. Um lugar no paraíso não vale o seu peso em ouro? Mas o generoso proprietário contentava-se com a denegação do pedido da ação. Por isso que, antes de a intentar, Latapié deveria ter começado a combater e expulsar os espíritos pelos meios que Deus e a natureza nos haviam concedido. Por que não usava o loureiro? Exclamava o advogado do proprietário. Por que não usa o loureiro, a arruda ou o sal, crepitando nas chamas e nos carvões acesos, apenas de polpa ou uma composição de ervas, a chamada aureolus vetulus, com ruibarbo, com vinho branco, sais pendurados à porta de entrada, couro de testa de hiena, fel de cachorro, que dizem ter uma virtude maravilhosa para expulsar os demônios? Por que não usava a erva moli que Mercúrio havia emprestado a Ulisses e da qual este se servira contra os encantos de Circe? Evidente que o locatário, Latapié, tinha faltado a todos os seus deveres, não atirando sal crepitante às chamas, não fazendo uso do fel de cachorro e de algumas penas de polpa. Mas, como teria sido obrigado a procurar também couro de testa de hiena, o senescal de Bordeaux achou que esse material não era bastante comum para que Latapié não fosse desculpado por deixar em paz as hienas, e belo e formoso ordenou a rescisão do contrato de arrendamento. Vemos em tudo isso que nem o proprietário, nem o locatário, nem os juízes põem em dúvida a existência e a algazarra dos espíritos. Pareceria, pois, que há mais de 2 séculos os homens fossem mais crédulos que os de hoje? Mas nós os ultrapassamos em credulidade, o que está na ordem. É mesmo necessário que a civilização e o progresso se revelem em alguma direção. A abstração feita dos acessórios com que a enfeitou o narrador, esta questão não deixa de ter seu lado embaraçoso, porque a lei não previu o caso em que os espíritos batedores tornam uma casa inabitável. É um vício redibitório. Em nossa opinião, há prós e contras,
dependentes das circunstâncias. Inicialmente, é necessário averiguar se o barulho é sério ou simulado por um interesse qualquer. Questão de boa-fé que prejulga as demais. Admitindo os fatos como reais, é preciso saber se são de natureza a perturbar o repouso. Se, por exemplo, se passassem coisas como em Bergzabern. É evidente que a posição não seria sustentável. O velho Zenhar o suporta porque é em sua própria casa e não tem remédio. Mas, de modo algum, um estranho se acomodaria numa habitação onde, constantemente, se ouve barulho ensurdecedor, onde os móveis são revirados, as portas e janelas se abrem e se fecham, sem tom nem som, onde mãos invisíveis jogam objetos à cabeça das pessoas, etc. Parece que, em semelhantes condições, há lugar para reclamação, e que, em boa justiça, um tal contrato não deveria ter validade se os fatos tivessem sido dissimulados. Assim, de modo geral, o processo de 1595 parece ter sido bem julgado, mas resta esclarecer a importante questão subsidiária que só a ciência espírita poderia levantar e resolver. Sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem objetivo determinado e sem que se dirijam contra esta ou aquela pessoa, que efetivamente há lugares assombrados por espíritos batedores, que parece aí fixar um domicílio e contra os quais todas as conjurações empregadas são ineficazes. Digamos entre parênteses que existem meios eficazes de nos desembaraçarmos deles. Tais meios, entretanto, não consistem na intervenção de pessoas conhecidas para produzir à vontade semelhantes fenômenos, porque os espíritos que se acham às suas ordens são da mesma natureza daqueles que devem ser expostos. Longe de os afastar, sua presença apenas poderia atrair outros. Mas também sabemos que, numa porção de casos, tais manifestações se dirigem contra certos indivíduos, como em Bergzabern. Aqui, os fatos provaram que a família, principalmente a pequena Filipina, era seu objetivo direto. De tal modo, estamos convencidos que se a família deixasse aquela casa, os novos moradores nada teriam que temer. Aquela gente levaria suas tribulações para o seu novo domicílio. Na questão legal, o ponto a examinar é se as manifestações ocorriam antes ou somente depois da entrada do novo proprietário. Neste último caso, seria evidente que este é quem teria levado os espíritos perturbadores, e pois a ele incumbiria a inteira responsabilidade. Se, ao contrário, as perturbações ocorressem anteriormente e persistissem, é que estas prender-se-iam ao local, e assim a responsabilidade caberia ao vendedor. O advogado do proprietário raciocinava com a primeira hipótese, e seu argumento não era falto de lógica. Resta saber se o locatário havia levado consigo hóspedes importunos, coisa que o processo não apurou. Quanto ao processo ora pendente, cremos que o meio de fazer boa justiça seria fazer as constatações de que acabamos de falar. Se estas provarem a anterioridade das manifestações em que o fato foi dissimulado pelo vendedor, estamos diante do caso de um comprador enganado com a qualidade do objeto da transação. Ora, manter a venda em semelhantes condições talvez seja prejudicar o adquirente pela depreciação do imóvel. É, pelo menos, causar-lhe um prejuízo notável, constrangendo-o a guardar uma coisa de que não pode fazer uso, assim como um cavalo cego que se houvesse adquirido como são.
Seja como for, a causa em lide deve ter consequências graves. Quer seja rescindido o contrato, quer seja mantido por falta de provas suficientes, será reconhecida a existência do fato das manifestações. Rejeitar a propositura sob o fundamento de que se funda em motivos ridículos é expor-se a receber, mais cedo ou mais tarde, um desmentido da experiência, como tantas vezes aconteceu com as mais eminentes figuras, por se haverem apressado em negar aquilo de que não entendiam. Se nossos pais podem ser censurados por excessiva credulidade, nossos descendentes, sem dúvida, nos reprocharão por havermos pecado pelo excesso contrário. Enquanto esperamos, eis o que se passa aos nossos olhos, que até chegamos a constatar. Referimos-nos às crônicas da Patrie, em 4 de setembro de 1858. A Rua da Balsa está em polvorosa. Lá ainda ocorrem diabruras. A casa de número 65 consta de 2 blocos. O que dá para a rua tem 2 escadarias que se defrontam. Há uma semana, em diversas horas do dia e da noite, em todos os andares do prédio, as campainhas soam e se agitam violentamente. Vão abrir, ninguém à entrada. A princípio, pensaram que fosse brincadeira, e cada um se pôs a observar, a ver se descobria o seu autor. Um dos inquilinos teve o cuidado de despolir um vidro de sua cozinha e ficou de atalaia. Enquanto vigiava com a maior atenção, sua campainha foi sacudida. Pôs o olho no postigo, ninguém. Correu à escadaria, ninguém. Voltou para casa e tirou o cordão da campainha. Uma hora depois, quando se sentia triunfante, a campainha começou a tocar galhardamente. Mirou-a e ficou mudo e consternado. Noutras portas, os cordões das campainhas ficam torcidos e enrodilhados, como serpentes feridas. Procura-se uma explicação e chama-se a polícia. Mas que mistério é este? Ainda o ignoram. Fenômenos de aparição. O Constitucional e a Patrie transcreveram há algum tempo o fato seguinte referido em jornais dos Estados Unidos. A pequena cidade de Lakeville, no Kentucky, conta numerosos adeptos da doutrina do espiritualismo magnético. Um fato incrível que acaba de se passar ali, por certo, não dará pequena contribuição para aumento dos partidários dessa religião nova. A família Park, composta de pai, mãe e 3 filhos, já na idade da razão, estava fortemente imbuída das crenças espiritualistas. Em compensação, Miss Harris, irmã da senhora Park, não acreditava absolutamente nos prodígios sobrenaturais que cogitavam incessantemente. Isto era para toda a família um verdadeiro motivo de mágoa e, mais de uma vez, perturbou-se a boa harmonia das 2 irmãs. Há alguns dias, a senhora Park foi subitamente atingida por um mal que, de início, os médicos declararam não poder conjurar. A paciente era vítima de alucinações e uma terrível febre a atormentava constantemente. Miss Harris passava as noites em claro. No 4º dia de sua doença, a senhora Park sentou-se na cama, pediu água e começou a conversar com a irmã. Circunstância singular é que a febre havia desaparecido de repente, o pulso tornara-se regular e ela falava com a maior facilidade. Toda feliz, Miss Harris pensou então que a irmã estivesse fora de perigo. Depois de haver falado com seu marido e dos filhos, a senhora Park aproximou-se ainda mais da irmã e lhe disse: Pobre irmã, vou deixar-te. Sinto que a morte se aproxima. Mas, pelo menos, a minha partida deste mundo servirá para te convencer. Morrerei dentro de 1 hora e serei enterrada amanhã.
Evita com muito cuidado acompanhar meu corpo ao cemitério, porque meu espírito, revestido de seus despojos mortais, aparecer-te-á antes que o ataúde seja coberto de terra. Então tu acreditarás no espiritualismo. Acabando de pronunciar estas palavras, a doente deitou-se tranquilamente. Mas, uma hora depois, como havia anunciado, Miss Hare teve a dor de verificar que o coração de sua irmã havia deixado de pulsar. Vivamente emocionada pela espantosa coincidência entre este acontecimento e as palavras proféticas da defunta, resolveu seguir as ordens que lhe haviam sido dadas e no dia seguinte ficou só em casa, enquanto todos se haviam encaminhado para o cemitério. Depois de haver fechado os postigos da câmara mortuária, sentou-se numa poltrona perto da cama de onde acabava de sair o corpo de sua irmã. Apenas decorridos 5 minutos, contou mais tarde Miss Hare, vi como que uma nuvem branca destacasse ao fundo do quarto. Pouco a pouco a forma se desenhou melhor. Era de uma mulher meio velada. Aproximou-se lentamente de mim. Percebi o ruído de passos leves no soalho. Por fim, meus olhos admirados se acharam em presença de minha irmã. Seu rosto, longe de possuir essa palidez mate que nos mortos impressiona tão penosamente, estava radiante. Suas mãos, cuja pressão bem senti sobre as minhas, tinham conservado todo o calor da vida. Fui como que transportada a uma esfera nova por esta aparição maravilhosa. Supondo já pertencer ao mundo dos espíritos, apalpei-me o peito e a cabeça para me certificar de minha existência. Mas nada de penoso havia neste êxtase. Depois de ter ficado assim em minha frente, sorridente, mas silenciosa, durante alguns minutos, minha irmã pareceu fazer um violento esforço e me disse com voz suave: Devo partir. Meu anjo condutor espera-me. Adeus. Cumpri minha promessa. Crê e espera. Acrescenta a Patrie, o jornal de onde extraímos a notícia maravilhosa, não nos diz se Miss Hare se converteu à doutrina espiritualista. Entretanto, nós o admitimos porque muita gente se deixaria convencer por muito menos. Acrescentamos, por nossa própria conta, que o relato nada tem que deva admirar àqueles que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Os fatos autênticos deste gênero são bastante numerosos e têm uma sua explicação naquilo que dissemos a respeito em várias circunstâncias. Teremos oportunidade de os citar e vindos de menos longe que este. Allan Kardec.